Estou abordando aqui um tema muito sinistro, mas também muito importante e científico e metafísico sobre a distorção da existência e a verdadeira face da geometria sagrada, entre aspas. Para entender melhor as informações apresentadas aqui, ajuda a pensar em um computador. Pense em um computador. A maneira como os sistemas universal e planetário funcionam é muito semelhante à maneira como os computadores funcionam. Você pode pensar em um computador funcionando com base em seu sistema operacional e programas de software. Nossos sistemas universal e planetário têm modelos, planos, campos morfogênicos que governam a maneira pela qual esses sistemas operam e governam a estrutura energética. A composição é muito mais. Isso ocorre em um nível microscópico e macroscópico e é uma parte da mecânica de toda a criação. Infelizmente, o modelo do planeta Terra foi sequestrado, como eu sempre falo nos meus vídeos, por aqueles a quem nós referiremos aqui como controladores ou dominadores e os alienígenas negativos. E, como tal, os modelos do nosso planeta foram reconfigurados. Então, tudo foi distorcido do original por um modelo fake, ou seja, uma réplica. Entende? O que era mais orgânico, mais natural, tornou-se uma réplica que mal funciona, um sistema que mal funciona, transformados, distorcidos e revertidos como parte de uma agenda anti-humana muito maior. Vamos nos referir a isso aqui como a distorção do código metratônico. Distorção do código metratônico. E foi propositalmente programado pelos controladores ou dominadores da NAA para distorcer a relação orgânica entre as taxas de rotação do elétron e do próton. A intenção era aproveitar a energia da força vital através do código criativo e da arquitetura inorgânica, usando a geometria bipolar, chamada de Vesica Pisces. Esse sequestrado Vesica Pisces, a arquitetura manteve o código binário, polaridade da consciência dividida através da separação e distorção, trancando em nosso planeta, de modo que o código da Trindade, que significa o código da Trindade, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, simboliza isso aqui, campo da unidade. Não seria acessível, não foi acessível. Ele possui padrões de reversões e divisões que continuamente fragmentaram nossa consciência em múltiplas dimensões. Isso é um assunto muito complexo, não é para todo mundo, é realmente muito, muito complexo, muito profundo de entender, entende? Porque existem partes, fragmentos nossos e de tudo que existe, aqui, ali, e até a gente encontrar todas essas partes, é como se fosse um puzzle, um quebra-cabeça espalhados por todos os lados, entende? Então, para ter, assim, para complementar tudo isso, para completar, a gente tinha que juntar todos os quebra-cabeça para fazer um quadro.
a qual não é o nosso caso. Então, o que acontece? As pessoas tornam-se disfuncionais, loucas, mentalmente desconfiguradas aqui nesse planeta. É por causa dessas configurações que distorceram tudo e nos fragmentaram propositalmente, já para melhor invadir e dominar por dentro. Por que é referido como metatrônico? A família conhecida por muitos como Metratron é um coletivo angélico caído, como essa galáctica, né? Essa confederação de galáxias. Eu acho que tudo isso são eles, os dominadores, querendo apelar para as mentiras, fingindo ser vítimas, fingindo ter guerra um com o outro pela nossa salvação. Tudo isso é mentira, mas claro que alguns de nós aqui merecemos, porque a maioria aqui também tem parte, linhagem de seres nocivos. Um coletivo angélico caído de uma entidade muito milhões de anos de sua terra atrás. Ok? Então eles são, digamos que vieram do abismo, ok? Uma energia, e são uma energia coletiva. Claro que eles podem tornar, como é que se diz, plasmar-se e tornar físico, entrar em fisicalidade de qualquer forma que eles quiserem. Eles podem shapeshift, né, se transformar. Mas eles são energias, vieram do fundo do abismo. Então eles eram tão grandes, também conhecidos como uns 15 seres multidimensionais, que se dividiram e se multiplicaram e ficaram metade aqui, ali, pistas, fragmentos, milímetros microscópicos de fragmentos aqui e ali. Então, daí porque todas essas bagunças que vemos aqui, tantas pessoas disfuncionais mentalmente. Muitos milhões de anos na sua terra, esse coletivo foi confrontado com uma decisão que finalmente levou à sua morte. Como um coletivo, eles escolheram se separar da luz, da fonte, e como tal, essa decisão é conhecida como a queda, o Fallen Angels, ou os anjos caídos, porque eles são da esquerda e talvez eles eram um pouco assim radicais, e eles viam que alguma coisa que eles não aceitavam, entende? Eu acho que eles não aceitavam ser dominados também, controlados, e eles ficaram sendo os do contra, pelo qual os seres não estão mais conectados, recebendo o fluxo da fonte eterna de luz, alterando assim sua configuração de criptografia do movimento perpétuo e suprimento da vida eterna, e quebrando seu elo com o suprimento infinito de energia de Deus. Deus aqui seria uma matéria-prima, né? A fonte, chamada fonte, a origem, como a codificação modificada metatrônica. Não pode receber mais energia diretamente da fonte. Apenas um suprimento limitado de energia permanece dentro do seu próprio modelo de blindagem, funcionando como um sistema de buraco negro que o força a sugar energia de outros sistemas e progressivamente a consumir. Nossa, esses são os seres que a gente chama de demônios, disso, aquilo, né? Tem vários nomes para eles. Lúcifer, Satanás, sendo duas dessas entidades, mas não são os mesmos, são separados. Digamos, poderia ser irmãos ou primos. E os outros separaram deles, né? Os outros grupos, eu diria que de seres já criados pela fonte, de Tis, separaram-se deles porque
eles não queriam participar de algumas regras, regras, né? Eles não gostavam, eles eram radicais, tinham sua própria mente, sua própria cabeça. Resultado que aconteceu, eles foram cortados dos benefícios das galáxias e desses outros grupos que dizem ser da luz, entre aspas. O coletivo tomou uma decisão que usaria seu conhecimento da física da criação primária e que assumia essa matriz do tempo. Desde que fossem capazes de se alimentar de alguma outra coisa que tivesse sua conexão vital com a fonte. Então, ele tomou a decisão, eles, né, o coletivo desses seres tomou essa decisão, que usaria seu conhecimento da física da criação primária e que, quer dizer, seus egos, né, eles queriam ser do contra, queriam ser os fodões, né, os sabichões, queria ficar no seu próprio grupo e, quer dizer, experimentar com eles mesmos, né? Mas houve um porém, desde que eles não recebem a energia da luz crística, o que eles fazem é sugar de outros seres que têm conexões com a matéria-prima, que é chamada de Deus, né? Muitos de nós temos, não todos, mas muitos de nós aqui temos, e o que acontece é que esses seres, esses coletivos, chamamos demônios, isso e aquilo, anjo caído, alienes nocivos, etc., Gini, tudo isso, eles precisam de nós para sugar, e muitos aqui são seus primos, sua linhagem de alma. Muitos de nós aqui não somos não somos assim muito da luz ou da força crística, né? Muitos de nós aqui somos força do escuro, do mal, ou somos digamos assim, uma hibridinização, uma mistura disso tudo. Desde que fossem capazes de se alimentar de alguma outra coisa que tivesse sua conexão vital com a fonte, que é o todo, eles não entrariam em implosão, compactação molecular. Eles foram capazes de criar uma maneira de alimentar a energia a partir dessa matriz de tempo para fornecer e abastecer sua matriz de tempo. Então, isso quer dizer o quê? Que eles invadiram, sequestraram esse multiverso, esse universo. Eles são os fodões, os kids do bloco, né, os dominadores. Eles estão na política, estão na milícia, eles estão na elite, eles estão na ciência, eles estão em tudo. Então, o que acontece? Eles já criaram tudo isso para ser seu laboratório. Aqui a Terra é seu laboratório. E não apenas a Terra, mas todos os outros planetas adjacentes, perto da Terra, do universo do solar sistema, foi criado para abastecê-los, para dar-lhes energias. Eu acho que esse assunto já foi falado por muitos canalizadores por aí, né? Claro, muitas pessoas aí no Brasil também já devem saber dessa verdade, que nós aqui somos os gados e que servimos como um tipo de bateria ou de energia, sim, energia, bateria, energia ou gado para eles. Essas linhas de alimentação movendo energias do planeta se aglomeraram e criaram múltiplas infecções no universo e por toda essa matriz do tempo planetário. Eles fazem isso através da manipulação dos campos de polaridade de duas ondas invertidas e rotação da partícula de eletrões, forçando o fluxo de energia em canais desproporcionais que alimentam sua fonte pretendida. Então eles fazem isso através da manipulação
dos campos de polaridade, onde tem dualidade, eles estão de duas ondas invertidas e rotação de partículas de eletrões, forçando o fluxo de energia em canais desproporcionais que alimentam sua fonte pretendida. Isso criou muitos danos em nossos sistemas nervoso, cérebro planetário e reinos terrestres. Por isso que nós temos tudo isso aqui, essa bagunça. As geometrias caídas e finitas são as principais ferramentas usadas para alimentar seus sistemas por meio da criptografia da arquitetura inorgânica. Entende? As geometrias caídas e finitas são as principais ferramentas usadas para alimentar seus sistemas, os seus mundos, por meio da criptografia da arquitetura inorgânica, que não seja biológica. A flor da vida é um código invertido, né, que foi criado pela fonte natural que chamamos de Deus. E essas outras pinturas aqui apenas invertiram e distorceram tudo isto, fazendo de uma coisa que é orgânica em inorgânica e se infiltrando em todos elas, no biológico e não biológico. A flor da vida é um código invertido e criptografado que começa com o símbolo da trindade divina trancado em fase. Está bloqueado por fases porque está desconectado da energia da fonte através do campo unificado e nunca será uma expressão eterna. A flor da vida cresce uma esfera de energia de cada vez e não através da construção quântica de energia da trindade divina. Cresce através do consumo de energia do planeta. Vem para se tornar torna-se para se tornar dois torna-se para se tornar três, três vem para dois para se tornar cinco vem para três para se tornar oito vem para cinco para se tornar 13 para 8 para se tornar 21 vem para 13 para se tornar 34. No padrão FOL, as diagonais são definidas em 60 graus. Então, esse círculo aqui, que apresenta a Vésica Pisces, nós estamos aqui no pontinho dentro dela. Então, é tudo interlaçados, intertwined, né? Mas tudo isso aqui é a matriz que alimenta todos esses dominadores. Geométrico não natural que impede as esferas de fasear. Esse é um relacionamento. No padrão, as diagonais são definidas em 60 graus. Esse é um relacionamento energético e geométrico não natural que impede as esferas de fasearem corretamente com a esfera superior, que é a fonte divina. Isso que eles querem. Pensa em 3 bolas como uma pirâmide, impedindo assim o retorno do fluxo de retorno da fonte divina. Quer dizer, eles não querem que a gente volte para a fonte divina. Por isso, quando a gente está lá no topo, a gente cai novamente, porque isso já é um plano, já é propositalmente para nos fazer ficar apegado a eles e dependente deles. Quando as esferas não podem friar e acender corretamente, elas se separam dos fluxos normais das correntes da vida eterna e se tornam metatrônicas. As espirais Golden, Min e Fibonacci, ou as douradas, Fibonacci não têm conexão direta com seus centros. Eles são progressivamente removidos da fonte. Elas estão removidas da fonte. Em seus estágios iniciais,
A espiral da Fibonacci não é uma espiral adequada. À medida que se expande, aproxima-se da espiral da média dourada, mas apenas para uma versão reduzida dela. A espiral de Fibonacci não tem um espiral interno. Isso é incapaz de converger para o centro. Estamos mesmo aquela coisa lá. Então não tem como ela ir para o centro, porque ela não tem uma espiral interna. Então ficamos nesse ciclo vicioso de vai e volta. A sequência de Fibonacci apresenta uma sequência de expansão numérica, na qual o próximo número de expansão por vir é atingido por um somar junto ou devorar os dois números que vêm antes dele. Se pensarmos em cada número como um quantum de energia, então os dois números anteriores são somados e consumidos para se tornar o próximo número, não deixando nada em seu lugar. Os números antes se tornam quantas finitos. Que devem desaparecer ou morrer, para que o próximo número seja nascido. Assim, os números dentro da sequência de Fibonacci, todos representam formas finitas de energia que serão consumidas e deixam de existir. É como nós, isso aqui é uma analogia. Esses números representam nós e todas as criações que só são criadas para dar energia, nada mais do que isso, para viver como se fosse um pesadelo ou um sonho e depois desaparecer e não mais existir. Apresentam formas finitas de energia que serão consumidas e deixam de existir. Ou seja, nosso corpo ou nossa personalidade, nosso avatar no momento não existirão mais após a morte. Existem para que a próxima geração surja. Então, depois de nós vem outros. Assim, é a história e a realidade da matriz em que vivemos. Isso é reciclagem de energia finita para criar crescimento. Não crescimento através de uma fonte de energia autogerada. E assim, a mecânica da sequência de Fibonacci implica que ela representa uma fórmula de expansão de crescimento para a vida finita. Ela representa uma fórmula de expansão e de crescimento para a vida finita, não para a vida eterna orgânica. O padrão de expansão do crescimento da sequência de Fibonacci pode ser encontrado na natureza, dentro de estruturas de energias e formas biológicas de natureza finita, o que inclui muitas, mas não todas, formas de vida na Terra contemporânea. A proporção áurea pode ser vista em toda a natureza, em pinhas, viu aqui esses espirais, flores, conchas, galhos de árvores, até as proporções do rosto e do corpo humano, viu? Tudo tem espiral. E daí o que faz os maçons ou os outros, a elite, criam escadaria de espirais, buildings de espirais, edifícios de espirais. Essas geometrias falsas sagradas são distorções. Olha, essas geometrias falsas, sagradas, entre aspas, falsas, são distorções baseadas nas proporções orgânicas originais de vida eterna da espiral de cristal. Quer dizer, como um tipo de Made in China, onde eles replicam tudo para dizer que é verdadeiro ou original, mas não é o original. Eterna da espiral de cristal. Essas distorções e frequências do código metatrônico não são apenas uma questão aqui para a Terra, mas para todo o universo e sua anatomia multidimensional.
Então não é um caso assim só para a Terra, como eu falei, sim multiversal, entende? Para todos os universos que foram criados para servir esses seres. Essa é a distorção do código metatrônico, a DCM, mutação reversa. E, infelizmente, para qualquer um que busca o verdadeiro autodomínio e autocapacitação ou ascensão para as espirais da vida eterna, isso é um problema sério nas comunidades espirituais e da nova era. E os otários aí pensando que parar de comer carne, fazer isso e aquilo, fazer meditação, irá achar a vida eterna. Ou seguir religiões também irá finalmente encontrar a vida eterna. Mas não, eu já sabia disso tudo, não tem como. Nós estamos realmente encurralados. Estruturas de vida metatônica finita levam a um rompimento de conexões de fontes e dimensões mais altas. Estruturas de vida metatrônica ou finita levam a um rompimento de conexões de fontes e dimensões mais altas. Então, essa é a distorção do código metatrônico, que é a mutação reversa. Infelizmente, para qualquer um que busca o verdadeiro autodomínio e alta capacitação ou ascensão para as espirais da vida eterna, esse é um problema sério nas comunidades espirituais e da nova era. Estruturas de vida metatrônica finita levam a um rompimento de conexões de fontes e dimensões mais altas. Isso, por sua vez, leva a um universo isolado, fechado e moribundo. É como se nós estivéssemos dentro de uma mega jaula, entende? Porque lá em cima, lá no céu, aí nas nuvens, existe o tal do Van Halen, que é um campo magnético que nos impede de ir além desse campo magnético, além desse planeta. As configurações e tecnologias do código metatrônico têm progressivamente transformado o DNA e aprisionado a consciência dentro de um estado biologicamente induzido de falsa euforia, enquanto sistematicamente dissolve o potencial evolucionário orgânico para alcançar a ascensão genuína da vida eterna. Só assim a gente não precisa mais ficar nessa putaria, vai e volta, vai e volta, vai e volta, que enche o saco de qualquer um. Então não tem como, os miseráveis fizeram e fazem tudo para a gente não alcançar essa liberdade e a vida eterna de não mais voltar ao corpo. A agenda tem sido secretamente usar a raça humana como ferramentas descartáveis e involuntárias para finalmente alcançar o domínio templário da Terra, controle sobre os portais planetários estelares. Toda forma de vida biológica representa um quantum eletromagnético biológico que existe em uma inter-relação simbiônica bioelétrica com as estruturas eletromagnéticas inerentes ao sistema templário planetário e ao sistema estrela portal. A intenção dos grupos que apoiam os sistemas de buracos negros e o código metatrônico é aproveitar essa potência biológica bruta da espécie humana angélica mais geneticamente avançada da Terra, cultivando a biologia humana em um vaso, através do qual as frequências interdimensionais do distorcido código metatrônico poderia ser canalizado eletronicamente em massa para o templário da Terra. Vou repetir. Toda forma de vida biológica representa um quantum eletromagnético biológico, que existe em uma inter-relação simbiótica bioelétrica
com as estruturas eletromagnéticas inerentes ao sistema templário planetário e ao sistema estrela portal. A intenção dos grupos que apoiam os sistemas de buracos negros e o código metatrônico é aproveitar essa potência biológica bruta da espécie humana angélica. Não quer dizer que não somos nós, hein? É outra espécie humana das galáxias mais geneticamente avançada da Terra, cultivando a biologia humana em um vaso, através dos quais as frequências interdimensionais do distorcido código metatrônico poderia ser canalizado eletronicamente em massa para o templário da Terra. Se uma massa de corpos humanos angélicos pudessem ser geneticamente transformada para executar as frequências do código metatrônico, então um quantum crítico do corpo humano coletivo poderia ser usado para criar a anulação quântica da codificação eletromagnética orgânica da estrela da Terra. Então, se uma massa de corpos humanos angélicos pudesse ser geneticamente transformada para executar as frequências do código metatrônico, então um quantum crítico do corpo humano coletivo poderia ser usado para criar anulação quântica da codificação eletromagnética orgânica da estrela da Terra. Gate Ascension Passages, portal, a seção de passagens do portal de ascensões de passagens que são eletronicamente inseridas no genoma humano angelical orgânico. Uma vez que tal massa de quântica humana eletromagnética biológica codificada por metratonismo foi criada, esse processo de invasão interna funcionou relativamente bem no cumprimento das agendas de pequena escala do período antigo da Atlântida, culminando na queda pelo design, pelo queda dos desígnios da cultura atlântica e resultando na destruição cataclísmica dos territórios das Atlântidas, que eram as Américas e a Europa, principalmente as Américas. Essas pequenas vitórias da Atlântica representaram pequenos passos no cumprimento de um plano mestre, master plan, muito maior, ao qual esses pequenos passos pretendiam levar. Quando nossos logos planetários foi invadido e corrompido pelos controladores reptilianos arcontes do NEE ou governo oculto, o planeta e nossa raça foram impactados dramaticamente. Isso significava que não tínhamos mais liberdade para criar e evoluir conforme o modelo originando nossa intenção de criação, e não tivemos memória do que nos aconteceu. É por isso como que alguém iria pagar por um erro nas doutrinas ridículas do espiritismo? Como que alguém iria pagar por um erro que não lembramos ter feito em outras vidas? Nós somos apenas responsáveis por aquilo a qual nós lembramos ter feito. Nós fomos reciclados através da reencarnação contínua no plano astral, sem nenhuma lembrança das vidas passadas. Quem realmente somos, para onde estamos indo, ou qual é o nosso relacionamento real com Deus, é o propósito das humanidades realmente. É o que é o propósito real da humanidade. Com o passar do tempo, a maioria de nós perdeu a conexão com a nossa matriz da alma e também nossos ancestrais, e nos tornamos insensíveis à dor a fim de sobreviver em estruturas anti-humanas. O que aconteceu ao nosso planeta não é humano, é bestial, demônico, é estranho à verdadeira natureza da humanidade.
Então, qual arquitetura e geometria inorgânicas invertidas sendo usada para servir essa agenda? Em nosso planeta, temos níveis de arquitetura geométrica que governam a criação de campos energéticos, como aí, né, no Recife Antigo e vários outros prédios aí no Brasil, é símbolo disso, dessas geometrias quânticas criadas pelos judeus, pelos zionistas, pelos maçons, né, que representam e trabalham para os reptilianos. E o movimento desses campos dentro das linhas lei, e também existe nas Arábias e na Ásia, todos os lugares têm essas arquiteturas. Na Europa, esses campos dentro das linhas leis e redes de grade. Então lá em cima tem essas linhas lei que são criss-cross, são fios interlaçados, né, já para emitir frequências para nos manter como escravos aqui e como bichinhos domesticados e adestrados. As geometrias finitas caídas foram instaladas no cérebro planetário ou no logos planetário. Essas geometrias podem ser referidas como o sistema geométrico binário de duas ondas ou a rede vésica Paisas. Paisas, para quem não conhece, simboliza o peixe, né? O símbolo do peixe. Até mesmo no zodíaco do peixe, né? Peixe. A rede vésica sequestrada, também conhecida como redes invertidas. A arquitetura dos logos planetários controla todos os aspectos do planeta, desde as substâncias alimentares físicas até a distribuição das quânticas emocionais, mentais e energéticas. É o principal mecanismo de controle e placa de circuito que governa o planeta de todas as formas inconcebíveis. Então, essas geometrias são, na verdade, parte da governança de onde essas energias vão, como são direcionadas e para que são usadas. Essa arquitetura inorgânica de biveca e redes de reversão essa arquitetura inorgânica de Vésica, né? Da Vésica Paz, as redes de reversão dão aos controladores a capacidade de coletar e enviar energia para fontes fora do planeta. É como eles vêm aqui dentro do planeta, eles sugam energia e levam para outro lugar para se alimentar. Eles são como vampiros, e é assim que eles vivem, sugando os outros, a energia biológica dos outros, para fontes do planeta, direcioná-la para suas pessoas preferidas aqui. Coletar e enviar energia para fontes fora do planeta, ou direcioná-la para os vampiros que também existem aqui. Os vampiros, sabe? Os vampiros que sugam todas as energias e todos os recursos do planeta, sabe? As parasitas, pois é, essas parasitas que estou a falar. E pode ser qualquer pessoa também, na família também. Filhos sugando os pais sugando os filhos. Pode ser qualquer pessoa. Coletar homens sugando as mulheres sugando os homens, realmente o homem sugando as mulheres. Coletar e enviar energia para fora, para fontes fora do planeta, direcioná-las para suas pessoas preferidas aqui no planeta, que estão apoiando a agenda dos controladores e dominadores. A energia está se movendo no padrão de reversão, desconectada da fonte orgânica, da fonte que é Deus, né? A fonte verdadeira é Deus. Essas que eles louvam aqui no sistema de religiões organizadas, espirituais, doutrinas, são tudo falsa, tudo réplica.
Se você quiser ir a Deus, você vai ter que ir para dentro de você mesmo e não fora de você. O que isso significa para a ascensão? Como essa reversão, distorção pode ser corrigida? O modelo cristal ou Unity Intelligence, ou unidade de inteligência, quando fisicamente incorporado, tem uma função que atua como um processador de criptografia, de sobrescrever códigos. Okay? O modelo cristal ou Unity Intelligence, quando fisicamente incorporado, tem uma função que atua como um processador de criptografia, de sobrescrever código artificial distorcido, morte ou forças antivida, e substituí-la por código fonte orgânico, forças da vida eterna. Este é um processo muito semelhante ao uso de um programa antivírus. Então, a função de criptografia, de sobrescrever código, então eles subscrevem, né, escreve outro código, ou reseta, deleta outro, artificial distorcido, morte ou forças antivida, e substitui por código fonte orgânico, forças da vida eterna. Este é um processo muito semelhante ao uso de um programa antivírus no disco rígido do seu computador. Ele procura por problemas que criam pontos fracos em sua função de computador e elimina ou sobrescreve as instruções de vírus que foram incorporadas na linguagem de mainframe do computador. E assim é o que acontece com muitos de nós que fazemos esse tipo de trabalho, a expor a malidências desses seres, né? Porque nosso código já foi reprogramado e já foi limpado um pouco, não totalmente, mas o antivírus que já tem em nós, em nossas células, já limpou um pouco, já tirou aquela obscuração da ignorância, né, da mente da pineal, da glândula pineal, e o que acontece é que a gente começa a ficar sabendo das coisas, ou às vezes as coisas vêm para nós sem a gente mesmo procurar, ou a gente sonha com coisas assim, com fatos ou assuntos assim, então a gente fica sendo reprogramado, né, para reverter-se ou mesmo resetar a nossa memória para a forma original. Então ele procura por problemas que criam ponto fraco em sua função de computador, elimina ou subscreve as instruções de vírus que foram incorporadas na linguagem de mainframe do computador. Porque nosso corpo é um computador, isso aqui tudo é um computador. Estamos recebendo, nosso cérebro é um computador. De forma binária, ele tem coisas binárias no cérebro que não sabemos, e ele está ligado também com o coração. O coração tem células do cérebro, as mesmas células que tem no cérebro tem um ponto no coração. Quando a gente fica sendo um embrião, a gente cria primeiro o coração, que é também o cérebro. O cérebro nada mais que é um processador binário. Estamos recebendo um novo código Unit Source Code, que é o código de recursos de unidade. Nesse momento, e é destinado a sobrescrever o código distorcido que foi usado para consumir outros. O código-fonte da unidade de inteligência é a plataforma de linguagem para acabar com a modelagem de consumo, que infectou nosso blueprint, que é a nossa impressão original. O blueprint é a nossa impressão divina original. Isso significa que está se tornando cada vez mais difícil para aqueles seres que são consumidores, que se alimentam de outras pessoas, ou que existem
ou usam outras energias para servir a si mesmos. Essas entidades estão sendo famintas, estão ficando famintas, e é outra razão pela qual elas estão desesperadas e lutando agressivamente agora para suas próprias sobrevivência. E pelo que saiba, algumas delas, não todas, eles vieram aqui desde o começo do Nano Secando. O Nano Secando começou nos anos 80, no final dos anos 80, e eles vieram em massa aqui quando abriram portais. Eles vieram em massas quando eles ganharam as eleições. Eles vieram em massa em 2015. Entretanto, está havendo aí um programa que talvez, não sei bem, mas talvez eles irão embora no ano que vem, eu não sei se os grandes seres de benevolência assim permitir, e que assim seja, porque estamos fartos de agressões aqui, de violência, de maldade, de maledência nesse planeta. As pessoas estão fartas, estamos cansados. Outra maneira de expressar isso é que a inteligência cósmica de Cristo é um código-fonte da unidade, que tem acesso de volta à fonte direta de Deus. Cristo aqui não seria bem Cristo Jesus que nós sabemos. Poderia ser Cristo é uma luz crística, como se diz, é uma fonte que todos nós temos dentro de nós. A inteligência cósmica de Cristo é um código-fonte da unidade, que tem acesso de volta à fonte direta de Deus. Portanto, é interno e não precisa consumir nada para existir, porque ele é a fonte. Ele é original. Essa fonte é original, porque a fonte não é fêmea nem macho, e entretanto é tudo isto. E essa fonte não precisa disso tudo, ela não precisa. Após seu retorno à Terra durante o ciclo de ascensão, seu propósito é encarnar no corpo da Terra para restaurar as leis naturais de Deus e corrigir seu plano de volta ao plano divino para a criação. Então, se Jesus Cristo realmente existe, após seu retorno à Terra durante o ciclo de ascensão, seu propósito é encarnar no corpo da Terra para restaurar as leis naturais de Deus e corrigir seu plano de volta ao plano divino para a criação. A criação está se curando em seu modelo divino original. Estamos nos últimos estágios do ciclo de ascensão e o tempo do chicote geométrico está terminando. Estamos aprendendo como criar formas trinitizadas que permitem o ciclo de retroalimentação das energias do campo de origem. Até recentemente, esse planeta consciência foi separado da fusão entre todos os seus componentes de criação. Agora que nosso componente princípio mãe retornou. Esse é o processo único e a transformação massiva à medida que ascendemos e a arquitetura do campo da unidade está ancorada. Esse campo da Trindade cria um suprimento interno e perpétuo de força vital que regenera os corpos. Esta é a personificação física da Trindade cósmica. Está acontecendo para os seres que são capazes de manter esses níveis de frequências. Esse forma trinitizada é o nosso projeto 12D, que significa a 12 dimensão, a 12ª dimensão, e a intenção original criada para a espécie humana. As forças controladoras estão sendo cada vez mais excluídas desse domínio e estão perdendo suas fontes de alimentação. Mas não devemos também odiá-las. A gente tem que ter pena, dó dele. Quando a gente estiver no topo, a gente tem que perdoar e também não odiar, porque não é bom. Talvez eles tenham tido seus
as suas razões, mas nada justifica o que eles têm feito com nós, com tudo que existe até agora. Mas também não cabe a nós odiá-lo, já que as redes do Rab Mãe Ark estão entrando em operação. Esses Mãe Arco Rabs, Mada Ark Rab, estão retornando os campos Tri-Wave, ou a Tri-Onda, ou Trinity de Cristos, de volta ao nosso planeta. O formato Tri-Wave em nossa estrutura de partículas é necessário para circular o suprimento eterno da fonte de Deus através de nossos corpos e do planeta. À medida que o arco-mãe cósmico retorna ao núcleo planetário, seus gateways de Rab de arco estão sendo sistematicamente ativados nas redes de grade e no cérebro do nosso corpo, do corpo planetário. Em janeiro de 2013, nosso planeta chegou à época do prometido retorno de Cristo, a externalização da presença da estrela de cristal, a consciência da unidade cósmica de Cristo. Mas eu não vejo nada até agora. Estou vendo a mesma porcaria, só a mesma negatividade, pessoas ali matando uma outra, corrupção nas políticas, mal administração, mal divisão na terra inteira, não apenas no Brasil. Então não estou vendo nada. 2013, já se passou 5 anos e nada. Eu quero ver no próximo ano se as coisas vão melhorar, e eu assim espero. Amém. Na superfície da Terra, os filamentos etéricos do campo planetário coletivo, ley lines, esses ley lines são fios entrelaçados, como eu falei, entrelaçados, estão preenchendo as impressões de padrões de projetos corrigidos, contendo vibrações sonoras magnéticas. Estes também ajudam a criar configurações de cálice para o princípio da mãe. Sei não, viu? Algo estranho. Às vezes eu acho que tudo isso aqui tem uma... Como se diz? É um tipo de... Eu não sei. Às vezes eu não acredito em nada. A fim de dirigir sua força vital através dos menores afluentes da Terra. Vamos ver, né? Vamos ver. Promessas, 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 nada se concretiza. Essas configurações corrigidas são interseções para a corrente de força vital circulante que circula pelo sistema do coração planetário, ondas sônicas através dos oceanos, águas e rios, à medida que são bombardeadas a Aurora Portal Network e Madark Hubs. A estrutura morfogenética de campo da arquitetura matemática planetária foi codificada para ancorar completamente a presença da frequência da estrela cristal, justamente com a execução de sua corrente energética. Eu acho que aqui tudo é um setup. Esse aqui já é outro grupo que fala contra o outro, e o outro fala contra outro grupo, e nunca acaba essa guerra desses seres. Viva no cérebro planetário, no logos planetário. Isso foi gerado a partir do trabalho constante envolvido na reabilitação e recodificação das redes planetárias danificadas, que atuam como um sistema nervoso central do planeta. Ainda há muitos a ver com a redefinição das grades planetárias e dos logotipos cérebro em mensagens compatíveis para formatos de frequências trinitarizadas. Começa a ciclo de hospedagem Aurora, porque a Aurora está nos hospedando. As unidades de consciência do próximo universo, os raios do próximo universo, os seres que ali vivem em alinhamento com a estrela de cristal e a inteligência da unidade, são chamados de Aurora ou Aurora Borealis. A Cristal trabalha com a Aurora para construir plataformas que são zonas seguras que percorrem os campos de reversão que correm na Terra a partir da rede de frequência da rede. A Aurora Borealis atendeu nosso pedido de assistência durante o ciclo da ascensão, e eles são os amados guardiães
planeta que estão hospedados. Essa ascensão universal e hospedando nosso planeta para a ascensão. Eles defendem a soberania pessoal através da lei de para toda a vida. Sua missão e apoio é recriptografar o corpo físico em níveis atômicos e subatômicos, porque os constituintes químicos do nosso DNA é uma base elementar. Então, nosso corpo físico é um corpo elementar e é constituído por 4 constituintes químicos de nível de base. Estamos sendo reencriptados em nível atômico. Nossas partículas estão sendo deslocadas e estamos sendo atualizados para esses novos modelos e modelos de recriptografia. Isso é para construir a forma elementar física e monádica forma do nosso corpo, de volta à força orgânica, nossa forma original da vida de nosso projeto divino. A alma humana original, o projeto de Cristo, uma matriz de silicato de DNA de 12 filamentos. Era 12 filamentos e os dominadores tiraram 10, ficaram só 2. Por isso que todo mundo aqui, a maioria são ignorantes. A missão da Aurora é construir a base de partículas planetária individual e recriptar-nos com sua nova codificação. Em dezembro de 2013, a rede da vida eterna pode ser conectada novamente à porta planetária estelar 12. O planeta e todas as formas de vida eterna são agora rapidamente recredenciando a energia que havíamos perdido com a distorção. A velocidade de rotação das unidades de luz que compõem a matéria determina o raio de luz, o fluxo de energia com as quais as unidades de luz podem se fundir. A velocidade de rotação crescente do planeta é o que permitirá que ela volte para sua expressão curada. A energia mais alta da fonte espiral no planeta dos portais verticais não polarizadas do Sol solar 12, 9, 6 e 3, mantidos no centro do Sol e nos portais estelares não polarizados 12, 9, 6 e 3, o núcleo do planeta. A onda da energia mais alta, então, desce e circula através das camadas planas polarizadas do planeta a partir do interior do planeta para fora, seguindo a trindade divina da espiral eterna. A velocidade na qual a infusão de energia superior circula pelo planeta é determinada pela taxa de contração, expansão da trindade divina, que é uma taxa criptografada baseada na condição do sistema planetário, qual rapidamente o planeta é capaz de receber e integrar energia. Esse processo é extremamente intricado e especificamente cronometrado de acordo com a criptografia da intenção original da fonte e garante que o sistema não receba mais energia do que pode suportar ou mais rápido do que pode receber, o que garante que o sistema não seja sobrecarregado de receber muita energia. A taxa de ciclagem da trindade divina da Terra aumenta com uma infusão de energia mais elevada a cada 30 dias. À medida que o sistema se expande para poder manter outra infusão na próxima infusão de mudança de horário de 30 dias.